Olá, eu sou o Luciano, instrutor de judô do FADEMP de Lorena, e nós vamos dar continuidade ao debate sobre o judô, né, que nós iniciamos no nosso último vídeo. Né? Aqui eu estou com a pretensão de debater sobre o judô não só como modalidade esportiva e competitiva, mas também como um método formativo. Né? E hoje, né, eu tenho a pretensão de fazer um comparativo, né, sobre o judô no nosso país e em outro país. Vocês podem me perguntar, então vamos comparar com o Japão? Não, no Japão aí ficaria meio que ilógico fazer isso, até porque o judô foi criado lá, né? Está muito enraizado na cultura de lá. E ficaria muito desproporcional você querer fazer uma comparação nesse nível. Então, eu escolhi um país da Europa, né? Eu escolhi a França. Por quê? Porque, tal qual o Brasil, né, ela, na Europa, né, ela é o maior país em extensão territorial e em questão populacional. E também porque a França, depois do Japão, é o país que mais medalhas conquistou em Jogos Olímpicos, né? E notoriamente dá para se dizer que a França é um expoente, né? Depois do Japão, e tem uma equipe muito forte e também utilizam o judô como judô formação, judô formativo, né? E por essa razão eu escolhi a França. Então, eu vou dar uma compartilhada na tela aqui. Novamente, a gente vê aí a tabela de do brasileiro em Jogos Olímpicos. Mas por que eu coloquei? Eu sei, vai parecer que é muito repetitivo, mas é só para a gente fazer um comparativo, como eu falei, com a França, né? Então, a gente pode observar que a França, no caso, né, tá aí o quadro de participação do judô francês em Jogos Olímpicos. Né? 8 medalhas de ouro, 5 de prata, 19 de bronze, isso com a seleção masculina, totalizando um total de 32 medalhas. E já o feminino, até por questão de o judô feminino ter iniciado nos Jogos Olímpicos muito tempo após o masculino ter começado, conta com 6 medalhas de ouro, 4 de prata, 8 de bronze, totalizando 18 medalhas, num total geral de 50. E repito, é a seleção de judô que mais medalhas que conseguiu conquistar em Jogos Olímpicos depois do Japão. Né? Então, vamos dar continuidade. Agora, vamos observar aqui, ó, a França. Né? Como eu já citei, o maior país em extensão territorial da Europa, né? Tendo uma extensão total de 675.417 quilômetros quadrados. Né? E a população, né? Os dados são de 2019, eu não consegui dados de 2020 ou de 2021, né? Até porque por questão da pandemia e etc., acredito que ninguém esteja fazendo censo, né? Mas a população é de 67.059.887 habitantes. Isso em 2019, tá? Mesmo assim, a França continua sendo o país mais populoso da Europa, né? Agora, se a gente for comparar com o nosso país, o Brasil, no caso. O Brasil, opa, deu uma falhinha aqui. Vamos voltar, vamos ver se... O Brasil,
A maior parte das pessoas pode ter já ouvido falar essa frase, né? Que o Brasil é um país de dimensões continentais. E é verdade, pessoal. O Brasil é muito grande, muito, muito grande, tá? A extensão territorial total do Brasil são de 8.516.000 quilômetros quadrados. É muito grande. E a população também não fica muito atrás, né? São de 208.494. Desculpe. 208.494.900 habitantes. Isso também, tá? Em 2019, tá? Quer dizer, e deve existir uma especulação que deve ter muito mais gente agora, né? Mesmo com pandemia, com tudo. Então você vê, ó, o Brasil é muito grande. A França, na Europa, também, né? Agora, vamos observar isso aqui. Aqui nós temos a imagem do Brasil, né? Como eu já falei, um país de dimensões continentais, né? E nós temos aqui uma imagem da França, da extensão territorial da França, dentro do Brasil. Ou seja, caberiam aproximadamente 13 países do tamanho da França dentro do território brasileiro. Para vocês terem uma noção, tá? A França, ela, em questão territorial, ela é um pouquinho maior que o estado da Bahia. Um pouquinho maior só. Não muita coisa. E mesmo assim, ó, dá para se notar que cabe muita França dentro do Brasil. E já na questão populacional, nós somos praticamente, aproximadamente, nós temos 3 vezes mais habitantes do que na França. Né? Então, dá para se notar, a França, mesmo ela sendo um país, o maior país da Europa, perto do Brasil era um país pequeno, né? Ela se assemelha praticamente ao estado da Bahia. Mas vamos mais para frente.